quais são as grandes vantagens em se migrar para Cloud Computing? É isso que eu vou comentar nessa aula agora. Então eu vou te dar aqui basicamente 5 razões se você tem uma empresa ou então trabalha em uma empresa que está vendo a possibilidade de se migrar para Cloud Computing. Então, deixa eu tentar te convencer com o que as empresas estão conseguindo e realizando depois da sua migração para Cloud Computing. Então, eu acho que a primeira, e não tem como esconder essa daqui, a primeira razão é a parte de custo. Então, o custo aqui em Cloud Computing, ele é bem mais baixo do que em se comparado com uma estrutura física. A estrutura física, ela tem todas as suas demandas como energia, como sistemas de segurança, câmeras, como resfriamento da sala de servidores. Então, existe sim um custo agregado, e principalmente quando a estrutura não está sendo utilizada. Entenda que quando você migra para cloud, existem servidores virtuais que você consegue subir, que você consegue criar dentro da parte de cloud, e você consegue, por exemplo, desligar esses servidores em horas específicas. Vou te falar um caso que nós já trabalhamos com. Existe uma empresa onde os funcionários trabalham literalmente de segunda a sexta e ninguém acessa nada no sábado e no domingo. Consequentemente, todos os servidores físicos da empresa ficavam ligados no sábado e no domingo. Ninguém quer desligar os servidores. Mudando para cloud, eles começaram a agendar que o servidor se desligava na sexta-feira às 11 horas da noite e ligava novamente na segunda-feira às 5 horas da manhã. Então, foi uma economia gigante, principalmente na parte de custos com cloud, porque esse servidor, ele estando na cloud, ele só é cobrado quando ele está funcionando. Quando ele não está funcionando, você é cobrado somente uma taxa de armazenamento bem baixa. Então, migrando a sua estrutura de física para cloud, eu acho que a vantagem número 1 é o baixo custo. Consequentemente, você vai ter um custo melhor. O segundo aqui é o que nós chamamos de availability, né? A disponibilidade. Vou colocar aqui, 24/7. Se você tiver a necessidade, às vezes você tem um site ou então tem um aplicativo web que ele precisa estar disponível 24/7. E utilizando a sua estrutura física, às vezes acaba a energia do prédio, ou então tem uma falha de energia na cidade e o seu servidor ele sai do ar, consequentemente o seu aplicativo sai do ar, o seu site sai do ar. Aqui em Cloud Computing, eles garantem 99%, a maioria dos serviços, tá? A maioria dos serviços tem uma garantia de 99,99% de disponibilidade. Consequentemente, provavelmente, mas isso não acontece, todos os meses você pode ter uma baixa de 0,01%, que, para falar a verdade, não é muito. São alguns minutos somente em um mês. Mas, de todo esse tempo que eu venho trabalhando com cloud, são raras essas ocasiões. Às vezes acontece uma vez por ano e não uma vez por mês. Mas eles garantem isso daqui por mês. E se você... A maioria das provedoras, se você tiver uma outage, né, quer dizer, uma baixa no serviço, então o serviço está indisponível, por mais do que isso, eles começam a devolver dinheiro para sua conta porque eles estão fora do que foi garantido. Então, assim, em se falando de alta disponibilidade, não tem nenhuma comparação a sua estrutura física com a estrutura cloud, porque ela é muito mais disponível. O terceiro ponto aqui, eu aposto que você vai adorar esse, é a flexibilidade com a capacidade dos servidores. Significa o quê? Então eu vou colocar aqui, flexibilidade. Imagina o seguinte, imagina que você está construindo um website. Para construir um website, você precisa basicamente, mas não é obrigatório, de 2 servidores. Um servidor onde vai hospedar a parte de web server e o outro onde vai hospedar a sua database, o seu banco de dados. Se eu conseguir escrever B,
Tá aqui a database, ok. Esses servidores normalmente são conectados. Quando você adquire um servidor, quando você chega no nível de hospedar o seu site localmente, esse servidor aqui, vamos falar que ele tem 16 GB de RAM, e esse banco de dados aqui tem 500 GB, tá? Só que, por alguma arte ou vantagem ou desenvolvimento fantástico do pessoal de marketing, o seu servidor que antigamente recebia uma quantidade de tráfego, agora está recebendo o triplo daquele tráfego. Então tem muito tráfego chegando agora. Consequentemente, uma hora o seu servidor que estava rodando a mais ou menos 50% vai colar isso daqui e vai rodar a 100%. Consequentemente, a aplicação vai se tornar indisponível. Aí você pensa, fácil, simples solução, é só aumentar essa quantidade de memória para 32 GB, por exemplo. Ok, só que para isso você tem que adquirir o hardware, adquirir a memória, normalmente são memórias certificadas, aí você vai ter que parar literalmente o servidor, abrir o servidor, fazer a troca de memória e o seu site está parado. O seu site tem muito tráfego, você está perdendo clientes, tá? Com a parte de cloud, ele faz esse que nós chamamos de upgrade, não é? Ele faz automaticamente. E o automaticamente significa que o seu site está no ar. Então, automaticamente ele consegue aumentar a capacidade do seu servidor quando necessário e diminuir a quantidade de memória do seu servidor quando necessário, para que você não fique pagando, não é, mais do que devia. Eu acho assim que esse tipo de vantagem não tem nem aonde se comparar com os seus servidores físicos dentro da empresa, não é? Quarta opção aqui, ou quarta opção não, quarta dica, né? Quarto tópico sobre as vantagens é a parte de segurança. A parte de segurança, security, né? A parte de segurança, ela, se dinheiro não fosse o problema, eu acho que ela viria em primeiro lugar. Porque não adianta nada você ter uma estrutura física sem segurança, sem um firewall, por exemplo, sem uma garantia de que as políticas de segurança mais atuais estão disponíveis e foram atualizadas no seu sistema. E segurança, quando a gente fala de segurança, a gente fala de dois tipos de segurança, para falar a verdade. A gente fala de segurança virtual e nós falamos também de segurança física, tá? A segurança física seria nessa sala onde estão os seus servidores. Quem pode entrar? É uma chave comum ou é um sistema de impressão digital ou é um sistema de verificação de retina? O que é? Isso tudo tem custo que deve ser adicionado ao seu custo inicial. E virtual, o que você tem para proteger a sua rede? Você tem algum firewall? Esse firewall ele está com a última versão da atualização? Você tem algum que nós chamamos de IDS e IPS? Intrusion Prevention e Intrusion Detection, quer dizer, a detecção de algum ataque ou a prevenção de algum ataque. Isso custa muito dinheiro. E quando você trata de cloud, você já tem aquilo lá. Você já tem isso disponível a um clique de distância. Existem os desenvolvedores e programadores das próprias empresas de cloud, como Amazon, como Google e como Microsoft Azure, que fazem isso para você. Elas conseguem te entregar isso a um clique de distância. E o último, mas não menos importante, esse quinto item aqui, é a grande disponibilidade que você tem de acesso remoto. Eu estou procurando a palavra aqui, mas imagina o seguinte: você, na sua empresa, quer iniciar um processo de expansão. A sua empresa, geograficamente, vamos imaginar que isso aqui é um mapa, ela está nesse ponto aqui, nessa cidade. Então eu vou colocar na cidade 1. E você coloca os desktops na sua empresa, você tem o seu escritório lá e assim por diante. Se você fizer e levar em consideração
o sistema antigo, para cada cidade, você vai expandir para a cidade 2 aqui, para cada cidade você deveria ter, além dos seus desktops, você deveria ter um server room, né? uma sala com os seus servidores. Né? Então você teria duas salas, uma primeira aqui e uma segunda aqui, onde elas teriam que ser conectadas. Só que, utilizando o cloud, você não precisa, porque os seus servidores estão aqui, estão todos aqui, aonde você só faz o quê? A conexão deles para com a cloud. Então você tem um ponto centralizado e você habilita acesso remoto até das pessoas que estão em casa, trabalhando de casa. Elas fecham o que nós chamamos de VPN, que é a Virtual Private Network. Elas fecham a VPN e conseguem trabalhar literalmente de qualquer lugar do mundo, habilitando ainda mais qualquer processo de expansão que você tenha dentro da sua empresa. Então, são 5. Mas eu poderia ficar falando aqui o restante do dia sobre vantagens que a cloud tem. É claro, alguns assuntos são bem mais específicos para soluções que às vezes você precisa, mas eu acho que você conseguiu entender qual que é a minha mensagem aqui. Beleza? Então, assim, nós finalizamos a nossa aula sobre vantagens em cloud computing. Criar um negócio na internet sempre pareceu complicado demais. Mas agora, tudo mudou! Na HostGator você conta com um agente de inteligência artificial que faz esse trabalho por você. Em poucos minutos seu domínio está no ar, seu e-mail profissional pronto e seu site publicado. Provedoras cloud, esse é o assunto desta aula, então vamos lá direto para ele. Hoje em dia existem basicamente 5 ou 6 provedoras que eu me recordo de cabeça que estão dominando o mercado de cloud computing. Mas de todas essas, 3 se consequentemente e com certeza absoluta se destacam no mercado. A primeira é, claro, a Amazon AWS. Amazon Web Services. A segunda, que começou um pouco depois, é a Microsoft Azure. Ou Azure, né? Mas com acento completo é Azure. E a terceira, e não menos importante de forma alguma, é a Google Cloud Platform. Então vamos dar uma olhada nessas 3, nos 3 websites e entender basicamente o que cada uma faz e se existe uma melhor do que a outra. Então eu tenho aqui a página aberta da Amazon AWS, aonde você pode aqui na parte superior trocar o seu idioma. Eu vou trocar aqui para português, por exemplo, para ficar mais em casa. E a Amazon AWS, ela troca a sua página para falar a verdade, todos os dias. Então, se você estiver acessando a página da AWS, que é o aws.amazon.com, consequentemente, isso daqui vai estar diferente. As cores, o que ela está anunciando, mas eu acho que esse é o espírito de cloud computing. Eles estão sempre melhorando as suas características e as suas tecnologias para sempre disponibilizar o melhor para todos. Então, a Amazon AWS, ela disponibiliza inúmeros serviços aqui dentro. Como, por exemplo, ela disponibiliza serviços de computação. Ela disponibiliza o serviço de Amazon EC2. É onde você monta os seus servidores para acessar na nuvem. Ela disponibiliza também serviços de bancos de dados, onde você tem o Amazon Aurora, que é um sistema da própria Amazon, onde você tem Amazon DynamoDB, onde você tem SQL e assim por diante. Ela tem também suporte para tecnologia de jogos, onde você pode criar os seus jogos. Ela trabalha já também com o sistema de Virtual Reality, onde você consegue criar a sua parte de virtualização, visualização em realidade. E ela tem blockchain, então assim... Para falar a verdade, nessa aula eu não consigo cobrir tudo que a Amazon faz, mas
Existem serviços aqui que, para falar a verdade, eu nunca vi, nunca trabalhei com eles. Por quê? Porque o meu foco é a parte de administração e desenvolvimento. Só que existem alguns aqui como satélites, não é? Eu não trabalhei em nenhum projeto ainda que mexa com a tecnologia de satélites da Amazon AWS. Às vezes, daqui a alguns meses, não sei, mas por enquanto ainda não. Então, dá uma olhada nessa página aqui. Acesse esse link, aws.amazon.com, e dá uma passeada nessa página. Você vai entender e vai começar a perceber o quão grande é essa topologia. Existe até uma piada aqui, para falar a verdade, não é piada. Muitas empresas adquiriram e utilizam o serviço da AWS. Como, por exemplo, a Fórmula 1, ela utiliza a AWS. E existem outras empresas aqui que às vezes você até pode conhecer. Philips utiliza a AWS. Existem empresas como... Eu acho que o grande caso de sucesso da Amazon é... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que ela não está aqui. Medport, não, startup. É essa daqui, ó, Netflix. Netflix utiliza... não consegui encontrar, mas Netflix utiliza AWS, aqui ó, Airbnb, Lyft, Netflix, Nextdoor, Mapbox, e tem setor público também que utiliza a AWS. Mas o Netflix é 100% AWS, então se algum dia a AWS sair do ar, o Netflix sai do ar também. Mas aí vem a piada, não é? Uma vez foi perguntado para um engenheiro em uma convenção da AWS se algum ataque poderia trazer a AWS para baixo, não é? A Amazon para baixo. Ele respondeu que não, que é teoricamente impossível derrubar a AWS, porque a própria rede da AWS, a estrutura da Amazon, é maior do que a internet. Então, não existe força contrária maior do que a própria estrutura da AWS. Eu opto por acreditar, porque eu utilizo muito o serviço da AWS e todas as empresas que nós trabalhamos utilizam o sistema da AWS também, então seria muito bom que ela continuasse saudável. A segunda, vamos falar sobre a Google Cloud, que basicamente, se a gente for olhar na gama de produtos, faz a mesma coisa, mas é claro, você tem nomes um pouco diferentes agora. Aqui na AWS, ela chamava o sistema de servidores virtuais de EC2, e aqui eles chamam de Compute Engine, mas eles têm a parte de Data Analytics, eles têm a parte de Databases. Então, se eu, por exemplo, precisar de alugar um banco de dados, eu consigo vir aqui. Tem flexibilidade, tem uma performance muito grande. Eu consigo também trocar a linguagem aqui para o português brasileiro, aonde eu acho que fica mais fácil de se entender, não é? Olha a quantidade de bancos de dados relacionais e não relacionais que ela consegue montar, e esses bancos têm sempre 99,999% de disponibilidade. Então, te recomendo também dar uma olhada na parte de produtos e, é claro, na parte de valores também, só para começar a entender quanto custa os serviços da Google Cloud. E por último aqui, mas não menos importante de forma alguma, é a Microsoft Azure, que depois do Office 365, com uma indexação muito grande no sistema da Microsoft Azure, vem também com vários serviços que também estão a parte de compute, a parte de containers para programação, a parte de mobile, a parte de rede, segurança, storage, database. Aqui em database, olha o que eu posso. Eu posso subir a minha instância MySQL, eu posso subir o meu banco de dados SQL. Na parte de compute, eu tenho as minhas virtual machines, as máquinas virtuais. Selecionando aqui as máquinas virtuais, eu consigo, por exemplo, olha só. Olha o que a Microsoft diz, tá? Só para você entender um pouco mais o tamanho, eu vou trocar a língua aqui para português e eu vou trocar também só a língua para português, tá? Eu consigo
montar servidores, olha a capacidade da Microsoft Azure somente, tá? Eu consigo montar servidores com até 128 CPUs, 128 processadores, tá? Virtuais e 6 teras de memória. Só para você entender o tamanho disso, o computador que eu estou utilizando agora, ele tem 16 GB, tá? De memória. Esse computador que eu estou usando para gravar essa máquina, para gravar esse vídeo, tem 16 GB de memória, que já é um bom computador, tá? Eu utilizava há alguns anos atrás computadores com 4 GB de memória. Então, esse utiliza 16 GB de memória, essa máquina. Se eu chegar a 1024, se eu colocar 1024 GB, eu tenho 1 tera. Essa daqui tem 6 teras, então são 6.000 gigas e alguma coisa de memória em uma só máquina. Legal, não é? Velocidade de rede, eu consigo de 30 gigas até 100 gigabits por segundo. Esse tipo, para você montar uma estrutura de 100 gigabits por segundo na sua empresa física, você vai gastar muito. Você vai gastar basicamente, fácil, mais de 200 mil reais só com estrutura física, e eu acho que eu joguei baixo ainda para chegar nesse ponto aqui. Utilizando qualquer uma dessas provedoras, consequentemente elas disponibilizam esse tipo de velocidade também e esse tipo de memória e de processamento, você não paga tanto. Se eu vier aqui na parte de preços, olha só, eu tenho um servidor aqui a 28 centavos de real por hora. Não, 28 centavos não, a 2 centavos. 2 centavos por hora. Para você ficar sabendo quanto que é num mês, normalmente eles multiplicam isso daqui por 750. Então você tem, deixa eu fazer uma conta rápida aqui no meu celular. Você tem 0.028 vezes 750. Esse servidor aqui ele sai por R$21 por mês. Esse servidor aqui vai sair um pouco mais caro, mas entenda que é um servidor que você pode acessar e ele está ligado 24/7. Se você desligar ele, você acaba economizando uma quantidade de horas, tá? E como aqui nós estamos falando muito e vamos falar muito sobre certificações também, entenda que essas 3 empresas aqui, elas te dão teoricamente 12 meses de acesso a alguns recursos aqui gratuitamente. Tanto que a Microsoft aqui ela falou, ó, gratuito por 12 meses. É claro que essa daqui não é uma máquina com uma memória muito alta, ela tem 1 GB de memória só e um processador. Mas é uma máquina que você pode utilizar para laboratório, para testar alguma coisa, para estudar alguma coisa às vezes. Perfeito? Então, essas são as 3 grandes provedoras hoje em dia que dominam o mercado. Amazon AWS é a primeira, ela domina mesmo. Microsoft Azure é a segunda e Google Cloud está como terceira posição. Mas isso em quantidade de clientes, não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Existem desenvolvedores que adoram desenvolver em Microsoft Azure, só que os arquitetos de rede adoram a topologia e o formato com que você configura dispositivos de rede e VPNs e tudo mais dentro da Microsoft, dentro da Amazon AWS, e alguns acham excelentes as máquinas virtuais da Google Cloud. Então, depende muito do que a sua empresa necessita. Então, assim, nós finalizamos a nossa aula sobre provedoras cloud.